para a gente iniciar, de fato, né, agora que está gravando, para quem está acompanhando, aí a gente está trazendo esse formato de encontro para envolver todos que iniciaram a leitura agora, ou que já está no meio do livro, ou já partindo para o finalzinho. Então, nesse início, o primeiro ponto é pensar o que ficou para mim dos capítulos anteriores. Em que parte, em que momento da leitura eu parei? A gente costuma sempre pensar de forma mais específica nas últimas semanas. Nas últimas 2 semanas, teve algum evento, alguma situação que me exigiu ser autocompassiva? Como que foi trazer dessa leitura a vivência prática para o meu dia a dia? Né? Então, a gente tem aí alguns capítulos, descobrindo a autocompaixão, acabando com a loucura, ser gentil consigo mesma, estamos juntos nessas, atenção plena. Então, várias leituras que nos trouxe esse olhar aí mais próximo do que é, de fato, autocompaixão e como a gente pode aplicar a nossa vida. Esse espaço eu sempre deixo aberto no comecinho para quem quiser compartilhar algo sobre o que está lendo. Ou só compartilhar qual capítulo você está, se tiver aí alguma frase, ou só o tema que tocou, que fez sentido, como que está aí para vocês. Esse livro você iniciou, Silvia? Ou você ficou... Não, né? Tranquilo. Uhum. Bruna, tá me ouvindo? Sim. Eu terminei de ler o capítulo 5 essa semana, né, e comecei o capítulo 6. Eu achei bem interessante, assim, eu sou psicanalista e eu atendo alguns pacientes, e eu peguei muita coisa, assim, que eu fui visualizando aqui, como eu posso ajudar meus pacientes, né? No capítulo 5 ele é estar plenamente atento ao que é. Então, é a gente parar para observar os momentos de sofrimento, não querer fugir, né, dos sofrimentos, dos sentimentos dolorosos. É a gente perceber que eles também são importantes, né, para o nosso eu. Aí tem uma frase aqui interessante de Charlie Chaplin, que ele falou, né, a vida é uma tragédia quando é vista num close, de perto, né, mas é uma comédia quando é vista de longe. Isso foi bem interessante, porque quando a gente está dentro da situação, a gente vê de uma forma, mas quando a gente tem a paciência e se afasta e olha um pouquinho de fora, que a gente vê mais amplo, a gente vê que às vezes a gente faz tempestade num copo d'água, né? A gente sofre por nossas antecipações, por nossas imaginações, nosso pensamento distorcido, né? E então isso foi bem interessante. Os sentimentos que surgem quando eu penso no discurso tendem a distorcer bastante a realidade. Isso também foi interessante. A gente perceber, bom, peraí, é a minha mente, é um cenário da minha mente, mas não necessariamente é a realidade. Então, aí ela falou aqui também, olha, a reação emocional é uma tentativa de evitar a visão do fracasso ou do que é aparentemente ruim. Quando o nosso autoconceito está ameaçado, as coisas emergem muito rapidamente, né? Então, a tendência é evitar a visão do fracasso. Aí eu antecipo e aí eu torno a situação pior do que ela realmente é. E me aconteceu essa semana, eu estava de férias e eu estava viajando num grupo de idosos que fazem trekking, caminhada, né, trilhas. E nós fomos para um local bem isolado, e aconteceu comigo uma situação que eu me surpreendi. A pessoa estava brigando com o motorista, uma senhora idosa brigando com o motorista. E a fila para pegar a bagagem para entrar na pousada, né? Aí eu falei para ela, mas dá licença um pouquinho, deixa ele atender aqui a fila, depois você continua falando com ele, porque o motorista, ele parou e ficou prestando atenção no que ela estava e a fila lá esperando, né?
ela se voltou contra mim, eu quero falar, é agora, você vai me impedir de falar. Aí eu falei, não, calma, não quero te impedir de falar. Eu só quero pegar a bagagem aqui, porque a gente tem fila lá no quarto para tomar banho, né? E peguei e levei embora, e ela ficou lá furiosa comigo. Então, assim, foi interessante esse processo de, peraí, eu tenho muito a questão da injustiça, e eu achei injusto ela estar brigando com o motorista por uma coisa que não era culpa dele, e brigar comigo por algo que não era responsabilidade minha. Mas eu consegui, assim, fazer com que não me atingisse, e isso eu atribuo muito a esse amadurecimento, a esse autoconhecimento que está vindo também com esse livro, porque ele ajuda bastante a eu me ver nas situações, né? Então, aí tem um outro item aqui que ele fala da consciência, a gente ter consciência daquele momento, perceber que é uma dor, mas sem exagero, né? Sem atribuir muita importância, uma importância maior do que é necessário, né? E ter a atenção plena também, que ela fala nesse capítulo, da gente ter, peraí, o momento agora é só isso aqui, vou focar né, nesse acontecimento, né? Deixa eu ver o que mais que eu achei interessante aqui. Que capítulo é esse, Maria? 5. Ah, O responder é melhor do que reagir, também teve bastante coisas muito interessantes aqui. Eu vou acelerar para eu não ficar tomando muito tempo. Mas tem os exercícios, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Muito interessante a gente refletir nisso aqui. É uma coisa simples, mas que a gente despercebe no dia a dia. O perceber também o que está fora do nosso controle e focar no que eu posso controlar. O que eu não posso, né? Eu não vou me gastar minha energia com ele, né? E aprender a ficar plenamente atento, isso aqui foi muito interessante. E as 3 portas para entrar, ela fala sobre as 3 portas para a autocompaixão, né? A nossa ferramenta para lidar com emoções difíceis. Ser bondoso e cuidadoso consigo mesmo, lembrar que a dor é parte da experiência humana compartilhada. E o terceiro, manter os pensamentos e emoções na consciência, né? Manter o controle, não deixar ser dominado pelo instinto, só pela emoção. Então, eu gostei bastante desse capítulo e me ajudou nessa semana. Que legal, muito bom. E são partes que acabam trazendo muito do que a gente vivencia, de fato, né? Estar plenamente atento ao que a gente está sentindo, sem aumentar, intensificar aquela emoção, mas também sem minimizar, né? Estar atento ao que realmente está surgindo ali, está acontecendo no momento presente. É um dos elementos da autocompaixão que eu tenho mais apego, assim, que eu sempre tento me colocar, que é a atenção plena. E quando Maria começou a falar sobre esse olhar de fora, me veio muito essas passagens, esse ciclo da vida mesmo. Por exemplo, quando a gente lembra de situações na adolescência, de situações anteriores, e a gente tem uma outra visão, né? A gente vê, poxa, naquele momento era tão grande para mim aquele problema, né? Naquele momento me trazia a intensidade de tanta coisa. E hoje, com o amadurecimento, né, olhando de fora, é bem mais leve, né? E aí a gente vai estar sempre percebendo que em momentos que gera ali uma emoção intensa, é difícil, de fato, separar ali, porque a gente está vivenciando aquilo naquele momento. Eu costumo trazer muito essa reflexão para os meus pacientes que sofrem com prejuízos emocionais muito intensos e tem aí essa dificuldade de separar o que é real e o que é o sofrimento que intensifica. Então, é um exercício. É um exercício que vai nos exigir paciência, cuidado, para que a gente se distancie aos poucos e consiga se olhar ali de fora. Pode falar, Silvia.
Esse capítulo, Silvia, fala desse elemento, né, da atenção plena, que a gente viu muito na edição anterior, nesse livro aí, azulzinho. Né? Pode falar. Quando Maria estava falando, eu lembrei ontem de uma situação com a paciente, que eu uso muito esse livro da autocompaixão nessa situação. Claro, a gente trabalha a regulação emocional dos pacientes, para ela entender o funcionamento dela, né, regular as emoções. E ela trouxe ontem, diante de uma emoção, ela agiu, foi tomada totalmente pela emoção, né, numa discussão que teve. Ela disse que antes, já quando a criança era pequena, ela já discutiu numa clínica de dar um tapa na mulher. Ela percebeu que ela foi totalmente, né? E essa semana aconteceu isso, dela reagir, que ela estava certa e, ao mesmo tempo, ela foi errada por ter agido de uma forma que o rapaz desrespeitou. Mas aí eu falei, né, que toda ação tem uma reação. Então, ela foi totalmente na emoção, de agir naquele momento, de xingar, de falar que ele deveria ter feito isso e tal. E ela disse que depois ela parou, ela não deveria ter agido daquela forma. E outro momento ela vivenciou na semana, que foi com o chefe dela, ela disse que conseguiu, né, trabalhar os pensamentos, relaxar, e teve a reunião que ela conseguiu expor o que ela queria, e que foi de uma forma, assim, mais calma, mais assertiva, e que deu certo. E aí ela disse que lembrou muito das nossas sessões, que ela respirou antes, ela pensou o que deveria falar, o que não deveria, né? E ela conseguiu nesse momento, ela disse que trabalhou muito a respiração, relaxamento, né? De uma forma que ela pudesse não agir totalmente na emoção, né? O que fosse aí eu falei que aos poucos vai desenvolvendo habilidades, né? Estratégias. Não é que você vai, não é que está negligenciar o que você está sentindo, não é? Mas aprender a lidar com isso. E ela falou que isso foi muito importante. E quando a gente tem essa autocompaixão mesmo, né? De olhar para nós, de olhar para si, de compreender as nossas emoções, né? Como devemos lidar da melhor forma. Então, ela percebeu essa diferença. Inclusive, ela até trouxe com o pedreiro ligou várias vezes, ele não foi, a que marcava, não ia, não ia. Ela ficou muito irritada mesmo com ele. Chegou e falou muita coisa com o pedreiro. E ela achava que esse pedreiro estava fazendo ela de besta. Olha o pensamento, né? O pensamento disfuncional. Por ela achar que ele estava fazendo ela de besta, ela agia dessa forma. E aí eu consegui trabalhar com ela para distanciar os pensamentos, o quanto que esse pensamento era verdadeiro ou não, e que os nossos pensamentos influenciam como nós sentimos, né? E a importância, como você falou, Bruna, de distanciar aos poucos, né, dos nossos pensamentos, que nós sentimos, né? E que dá tempo, esse tempo para a gente poder reagir de uma forma que seja mais funcional, não diante das nossas emoções. E aí foi bem, né? Foi bem quando Maria falou desse, né? De entender que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? De avaliar o que está no meu controle, o que não está. Eu não tenho controle do como a Maria, não tenho controle do que a outra reage diante de mim, né? Mas eu posso ter essa escolha de reagir diferente. Exatamente. Né? Então, esse processo E aí isso é um de exercício, é identificar... verdade, né? Diário, de entendimento, né? O exercício mesmo de poder não reagir diante de uma emoção, né? Desenvolver essas habilidades. Exatamente. Eu acredito que Perfeito. esse capítulo 6 deve ser bem interessante, né? Resiliência emocional, né? É muito bom. Ele é muito bom também. Depois eu vou ver, vou começar a ler, Descobrindo a Autocompaixão, vou tentar ler um capítulo desses. Tá bom. Dessa vez eu fui relapse com você, Bruna, não acompanhei. Hoje, Não. da outra vez eu fui fiel, todos os dias. Comprei até o livro, Maria, olha esse livro, ó. Pois é, eu vi esse livro aqui, que foi o anterior. Aí eu comprei, mas não comecei a lê-lo ainda. Estou focando neste, e aí depois eu vou para esse daí. Muito interessante, muito bom. A Bruna Gostei de deu show ver. no estudo passado.
Gostei de ver de vocês lendo, sendo leitoras mesmo, o quanto ajuda, né? A gente se aprofundar ali, estudar. E mais ainda quando a gente contribui com o outro, com pacientes, com pessoas ali, porque à medida que a gente vai instruindo, né, percebendo ali aquilo que é importante ser feito, ser regulado, a gente vai se autorregulando também, né? Sim, sim. Quem nunca falou algo, instruiu ali algo para uma paciente, e aí depois se viu em uma mesma situação, uma situação parecida, né? E aí lembrou, olha, o que eu falo ali para aquela paciente é o que eu preciso, É verdade. né? E aí é nesse momento, olha só, vocês trouxeram essa fase de fazer algo, identificar o desconforto e depois rever a ação, né? Mas é nessa fase aí de se envolver muito com essa emoção desconfortável, de permanecer ali no sofrimento, no erro, que vai exigir essa autocompaixão. E tudo bem, eu não consegui distanciar o meu pensamento, avaliar, responder de forma assertiva, né? E aí é nesse momento, quando você não consegue, quando você erra, você mais precisa da autocompaixão. E autocompaixão não para passar a mão na cabeça, mas para nos fazer compreender, reconhecer e se movimentar. A Sueli compartilhou aqui uma citação. Autocompaixão é simplesmente dar a nós mesmos a mesma bondade que faríamos aos outros. Ela diz que gosta muito dessa citação. Eu também gosto muito porque faz com que a gente pense de forma prática como eu faço, como eu dou, como eu aconselho, como eu sou bondosa, gentil com o outro que eu quero tanto bem e como que seria trazer essa mesma gentileza, essa mesma bondade para mim, né? Então, que se aplica muito bem aqui para vocês, para mim também, em relação aos pacientes, né? O que eu falo para o meu paciente pode vir para mim também. Esse mesmo cuidado que eu quero que ele tenha com ele, eu também posso ter comigo. E aí, esse capítulo, mesmo vocês não tendo chegado neles, não tem problema, porque a gente vai estar sempre trazendo, retomando a autocompaixão e os elementos, né? Então, todo esse aprendizado que vocês já têm aí, já estão construídos, né? Então, cada reflexão podem ficar à vontade, ligar o áudio e falar, tá? Esse é o capítulo 10, ele fala sobre pais autocompassivos. Nós, enquanto adultos, podemos ser modelos e guias apropriados para os nossos filhos, se nos movermos no amor, habitarmos o estado de amor verdadeiro. Nossas ações educam muito mais do que nossas palavras, por isso devemos ser o que queremos que nossos filhos se tornem. É uma citação para fazer a gente perceber esse modelo, mas não esse modelo que é perfeito, né? Não é ser perfeita para que o filho seja perfeito, mas é reconhecer também, reconhecer os erros e reparar esses erros, se mostrando muitas vezes vulnerável mesmo. Né? Então, quando a gente pensa na nossa infância, enquanto criança, enquanto adolescente, se nós soubéssemos que poderíamos errar sem medo, o que, que a gente teria se arriscado a fazer mais. Né? Então, envolve muito o processo de se sentir insegura muitas vezes, de lidar ali com situações que ameaçam o nosso autoconceito, né? De se sentir falha, de se sentir fraca. Então, esse ambiente que a gente vai construindo de segurança, esse modelo que a gente vai encontrando aí, não só nos pais, mas professores,
esposo, namorado, familiar, né? Um modelo de reparação, que faz com que a gente tenha essa contribuição aí de eu me sinto segura, sabendo que eu tenho um apoio, eu tenho pessoas importantes aqui também, né? Então, uma reparação. Compaixão por sermos imperfeitos. Todos os pais falham, às vezes, e assumir isso com compaixão, em vez de culpa ou autocrítica, ensina aos filhos que errar não é o fim do mundo. Demonstrar autocompaixão diante das falhas é uma forma poderosa de ensinar os filhos a fazerem o mesmo consigo. Né? Então, assumir ali um erro, uma dificuldade, faz com que a gente se reconheça enquanto seres humanos imperfeitos, mas que também tem ali a habilidade de reparar, de buscar aquele movimento importante, né? De buscar ali ser aquilo que a gente deseja que o outro construa, que o outro tenha também consigo. E aí, na leitura desse capítulo, tem alguns exemplos, tem algumas situações que foram compartilhadas pela autora. Né? Tem uma situação que é da Carol. Carol, uma mãe que uma das situações que aconteceu, foi mencionada no capítulo, foram os filhos em um jantar. Ela preparando um jantar, e aí não teve o tempo ali para fazer toda a preparação, acabou fazendo um macarrão que não ficou bom, e aí já foi um alerta, uma ameaça ali, né, ao autoconceito, a não ser boa o suficiente. E veio uma fala dos filhos de comparação, né, falando que ela não faz, que comida ruim, não é igual, da madrasta, né, ela lembrando ali dessa comparação que ameaçou de algum modo e fez com que o primeiro instinto dela ali foi perceber como, né, uma ameaça mesmo, um golpe. Então ela se sentiu muito mal, ela trouxe todos esses pensamentos de generalizar mesmo, né? Não foi só o macarrão ali que ficou ruim, mas ela começou a pensar, eu não faço nada certo. E aí veio aquela sensação de ser uma mãe inadequada, veio aí todo o histórico, perder o marido para uma mulher superior, quando o filho relembrou ali que a madrasta cozinha bem melhor, né? Mas aí, Carol, a personagem, depois de identificar todo esse desconforto, de passear em todos esses pensamentos, ela se deu ali um tempinho para respirar e aí tentou ser gentil com ela, né? Ela percebeu essa oportunidade como um momento perfeito para ser autocompassiva. Então, essas situações desafiadoras, eu quero que a gente passe a ver essas situações desafiadoras como uma oportunidade para trazer autocompaixão. Claro que é desconfortável, é extremamente ruim passar ali por um momento que envolve um desafio emocional, mas é um momento também que pode ser oportuno para praticar aí essa autocompaixão, para se dar autocompaixão, para se acolher, para se cuidar. Né? Então, quando ela respirou fundo, quando ela tentou ali ser mais gentil, mais bondosa com ela lembrou que a maternidade envolve todo esse malabarismo mesmo, né? De manter várias bolas no ar, de envolver várias atividades, ter que dar conta de várias coisas. E é inevitável que em algum momento uma dessas bolas caia, como foi o caso ali na situação, o macarrão que não foi muito bom, né? Então ela reconheceu tudo isso, ela entendeu que ela não é perfeita o tempo todo e que nem sempre todas as coisas vão fluir exatamente como é o esperado, como é o desejo, né? Então, o que que ela fez? Depois de sentir o desconforto, depois de se dar autocompaixão,
ela fez um movimento de reconhecer, não estava bom mesmo o macarrão que ela fez para os filhos. Os filhos compartilharam ali, né, que não estava bom e ela reconheceu, separou ali, não é sobre a minha característica pessoal de não ser boa em tudo, de ser fracassado, mas foi uma situação específica. Então, o movimento, vamos pedir uma pizza, né? Não tá bom, vamos pedir uma pizza, e aí ela trouxe esse movimento, essa atitude que fez com que, né, todo o clima ali, tudo se ajustasse. Pode falar, Maria. Eu achei muito interessante aqui, quando a filha dela falou, tá horrível, por que que você não cozinha bem como a fulana, que é a atual esposa do pai? Sim. Olha só que interessante. Aí ela falou, o instinto dela foi se sentir horrível por nunca fazer nada certo, por ser uma mãe inadequada e por perder o marido para uma mulher superior. Olha a dimensão que aquilo tomou. Não foi aquilo que a criança quis dizer, mas as feridas dela se abriram todas, né? E ela já fez toda aquela coisa do desamparo, né? Ela mesma, eu não presto para nada, não sirvo para nada, e ainda perdi meu marido para outra que é melhor do que eu. Como é impressionante isso. Aí, como ela trouxe a consciência, ela falou, peraí, não é nada disso. Então, a importância de trazer a consciência, a gente não se deixar dominar pela emoção. Eu achei bem interessante. E aqui no comecinho também, Bruna, é muito importante nessas partes iniciais aqui, que falou que os pais, como os pais agem, ajuda os filhos a entender que a dor é inevitável e que a vida é imperfeita. Porque se eles cobram muito, exigem muito, que foi o meu caso, eu fui altamente exigida, eu não podia tirar 9 na prova, era de 9 para cima. Um dia eu cheguei feliz com meu pai, pai, tirei 8,5. Ele falou, por que você não tirou 10? Então, assim, para mim estava sempre inadequado, nunca é suficiente. E aí a gente cresce com aquela autocobrança. E, ao mesmo tempo, se eu cobro muito de mim, eu também tenho a tendência de cobrar muito dos outros. Então, eu era intolerante com o erro dos outros, porque eu consigo ser assim, ser melhor, ser sempre certinha, por que que você não consegue, né? Então, se os pais tinham que ler isso aqui, entender, não é só ler, né? Entender isso, que muita dor seria poupada para os seus filhos. Perfeito. De uma situação, de uma frase, de um momento ali específico, veio ali toda uma história, toda uma vivência, né? Então é quando aquelas crenças ativam e faz com que a gente retome tudo aquilo que é uma ameaça a esse autoconceito, né? Que faz com que essas sensações se voltem ali, né? Do não ser suficiente, do generalizar mesmo uma situação e pensar no todo. Nada dá certo, nada é bom. Então, é um alerta, é um momento ali para a gente, calma, o que, que eu estou levando em consideração aqui? Né? O que, que é real? O que de fato eu ouvi da minha filha? A gente coloca ideias, né? Que não é o que ocorreu, mas é o que a gente acredita, o que a gente ainda está lidando de modo disfuncional. E aí a gente, seguindo e pensando no modelo de pais de crianças pequenas, de pais de adolescentes, a gente vai continuar vendo esse mesmo movimento aí do modelo, né? O modelo que a gente é para os nossos filhos, para o outro, faz com que o outro se modele também, né? Então, do contrário, quando há muita cobrança, quando há muita crítica, o que a gente vai construindo? A gente vai desenvolvendo crenças de não ser bom o suficiente, de precisar sempre estar se encaixando, estar se adequando ali a algo para
finalmente ser bom. E aí eu achei interessante nessa parte de pais de crianças pequenas que tem aí a sintonia afetiva, né? É um modelo também que combina espelhar essa emoção da criança, o que a criança está sentindo, para ajudar a desenvolver uma autoconfiança. É quando o filho está chateado e os pais espelham as mesmas emoções, fazendo sons e expressões tristes, né? Se espelhando ali aquilo que está sendo sentido, como uma compreensão mesmo, né? Validando de algum modo. E, em seguida, alteram as emoções do filho, adotando expressões e tons mais suaves. Lá no texto, traz aí o exemplo de um bebê chorando. E a mãe pega o bebê e até traz ali aquele modelo, né, de chateação também, de tristeza, mas aí começa a balançar o bebê, começa a acalmar. Então isso é muito feito. Eu já vi várias vezes, os pais costumam fazer isso de forma, né, intuitiva ali. Mas aí, quando a gente se aprofunda, quando a gente entende esse modelo, a gente consegue levar para vários outros momentos também, né, de acalmar, não simplesmente mudando ali a emoção, mas acolhendo aquilo que está sendo sentido, que está sendo expresso por meio dessa sintonia afetiva, que é se aproximar ali daquela chateação, daquela irritação, é compreender, né? Tudo bem, eu entendo, você está chateado, você está triste, está angustiado, e modulando. Eu costumo trabalhar muito essa autorregulação quando vem ali uma mãe que está lidando com desafios nos filhos, né? E quando os filhos precisam ali lidar com essa regulação emocional, a gente vai vendo na vivência mesmo o quanto exige aí e está presente de fato essa modelação à medida que a gente, enquanto adulto, tem esse modelo mais autocompassivo com a gente, o outro ele consegue ir modulando aquilo e sentindo também, né? E se regulando. Então é uma troca. No texto vem alguns exemplos da própria autora com o filho, e momentos em que o filho ajuda também ela, né, a autora, a se autorregular, a voltar ali para aquilo que de fato está acontecendo. Tá bem legal. É, trabalhar isso com pacientes, com você, com crianças, é um processo aí que reestrutura também, e faz com que a gente lembre das nossas próprias vivências ali, enquanto criança, enquanto adolescente também. Já na idade um pouquinho maior, enquanto adolescentes, vem aí todo aquele lugar, né, de comparação. E é quando essa autorreflexão ela se coloca mais à frente, vem aí mais autoavaliações, com julgamentos, com Cadê o poinho, críticas. João? Hum? Alguém falou? Não entendi. Não, né? Assim. Nessa parte de pais adolescentes, a gente vê um pouquinho sobre a adolescência. Um dos avanços cognitivos da adolescência é o aumento da capacidade de perspectivas. Então, eles são mais capazes de se verem do ponto de vista dos outros, com autoavaliação intensa e comparação social, né, que é um cuidado até na vida adulta também. Mas na adolescência é bem maior, né? Aquele exemplo ali que eu coloquei, quando Maria pensou sobre se olhar de fora. Quando a gente lembra hoje da nossa adolescência, a gente lembra ali de vários momentos onde isso era bem mais intenso, né? A comparação, a hierarquia social ali, né? A busca por uma identidade.
Então, esses questionamentos, o que os outros pensam de mim, eu não sou tão bom quanto os outros, né? Então, são questionamentos bem próprios ali dessa fase, que exige esse cuidado também, essa reparação, né? E um cuidado a todo momento. Sempre que surgir pensamentos, questionamentos de inferioridade, de comparação, a gente volta para esse mesmo exercício. Identificar o desconforto emocional, o que está sendo sentido e o que está acontecendo de fato. Né? Se distanciar um pouquinho de si para visualizar de fora o que é real, para que então a gente consiga se movimentar de forma assertiva. E aí tem uma última parte que é a minha história. Geralmente, cada finalzinho de capítulo, a autora fala um pouco da história dela. E eu sempre trago aqui a proposta para a gente pensar na nossa história também. Aqui ela colocou a história dela com o filho, né? O filho dela tem autismo. Então, desde bebezinho, ela passou ali por várias situações que exigiu muita autocompaixão, né? Então, desde bebezinho, ela foi praticando, e à medida que o filho dela foi crescendo, ela foi ensinando também para ele a autocompaixão. Eu peguei alguns trechos aqui da fala dela, né? Ela colocou: eu tento mostrar passos que o ajudem a seguir em frente com suas emoções, em vez de continuar focando no que deu errado. Alguns exemplos. Maria colocou aí sobre a nota, né? Tirar uma nota que não foi o esperado ali para os pais, né? Então foi um momento em que focou naquilo que não foi esperado, né? Em um erro, em algo que não foi bom, ao invés de pensar ali naquele outro cuidado, né? Daquilo que foi importante, daquilo que foi um avanço, daquilo que gerou ali um desenvolvimento também. Então, quando a gente não foca também naquela característica generalizada, né, de cometi um erro, você não é bom, você não consegue. Né? Então, é algo generalizado, do não conseguir, do falhar, sendo que naquela situação foi um posicionamento ali. E é quando a gente vai olhar só para aquilo que precisa, de fato, uma reparação, uma mudança, né? Então, em vez de continuar focando no que deu errado, mostrar ali esses passos que ajudam a seguir em frente, a fazer ali, a retomar com cuidado. Aí outra fala, essas coisas acontecem, não há problema em ficar chateado, vem muito nessa modelação de validar o que está sendo sentido, né, para que a criança, para que o outro entenda ali que tudo bem sentir raiva, sentir tristeza, tudo bem chorar, tudo bem expressar. E aí tem um outro momento que ela traz um diálogo, houve ali uma situação, e aí ela reconhece essa tristeza do filho, compreende ali a chateação, e logo em seguida traz também a preocupação, né? Eu me preocupo de estar vendo você infeliz, você quer ser triste ou feliz? Né? De acordo com a idade, claro, da criança, a linguagem vai sendo modelada. Né? Foi bem interessante essa parte para mim. Quando ele escolhe ser triste, eu quero ser triste, né? E era o momento dele, e tudo bem, parar ali um pouquinho, sentir a tristeza, né? Tudo bem, e se adaptando também com essas emoções que são desconfortáveis, mas não são emoções negativas, né? No sentido de ser emoções ruins que não ajudam. Pelo contrário, cada emoção tem ali a sua função, né? Algumas são mais desconfortáveis, mas a gente vai lidando e compreendendo também a função de cada uma.
E aí teve outro momento que ele foi questionado também, você quer ser triste ou feliz? E quando a criança escolheu ali ser feliz, né? Então, o adulto, que é o adulto saudável, o adulto que tem essa possibilidade de modular, né? A gente vai conduzindo, tudo bem, trazendo ali outras situações que envolva a criança, né? Que a faça se distrair, mas validando sempre, né? Aquilo que é uma escolha, aquilo que está sendo sentido e aquilo que vai sendo direcionado. Faz sentido para vocês pensar aí nessa forma de conversar, nessa forma de modular, nessa forma aí como, como vocês colocaram, né? Como seria importante, necessário todos os pais, além de ler, entender, mais trazer, né, para essa vivência. Teríamos bem mais adultos saudáveis hoje, né? Então, muitas situações ocorrem ali na infância que na vida adulta precisa dessa reparação, né? Por não ter tido esse espaço seguro, esse espaço para ser quem se é. Uhum. Bruna, eu achei bem interessante e vou usar para mim, embora eu não tenha filhos, já vou anotar no meu cartãozinho aqui, você quer ser triste ou feliz? Porque todos nós passamos por situações que nos estressam, né? Então, é eu lembrar, que escolha que eu vou fazer? É uma coisa básica, mas por isso que seria importante ensinar desde pequeno. Se a gente tivesse educação emocional desde a pré-escola, né? Porque aí a gente evitaria todo o estresse que eu, por exemplo, eu vim aprender aos 55 anos de idade, que eu comecei a fazer terapia. Aí eu tive a oportunidade de olhar, peraí, por que que eu sofri tanto esse tempo todo? E fiz outros sofrerem também, porque eu era muito rígida, muito intolerante. Então, esse aqui é muito interessante. Você quer ser triste ou feliz? Seja para criança, ou seja para eu ou um idoso, né, de 90 anos, sei lá. A vida é assim. Acontecem as coisas, vêm de fora, nós não podemos controlar. O que que eu posso controlar? Como eu vou reagir, né? Como eu vou agir, aliás, ao invés de reagir. Eu gostaria de compartilhar com vocês, como eu disse, esse final de semana, essa semana eu fiz um trekking, e geralmente são aposentados, idosos, mas dessa vez foi uma mulher com duas crianças, uma de 6 anos e uma de 11 anos. E a mais idosa tinha 88 anos. Então foi assim muito interessante. Eu vou ler para vocês aqui uma parte da mensagem que ela deixou no final da excursão. Ela falou assim, ó: essa viagem foi incrível, um marco na minha maternidade com as crianças. Foi a primeira vez que viajo sozinha com os dois, sem nenhum parente nos acompanhando. No entanto, vocês nos acolheram tão bem, meus filhos ganharam vários tios, tias e até mamãe adotiva. Quando eu menos esperava, aparecia uma mão para nos ajudar. Alguém dando comida na boca, limpando o vômito, até consulta médica. Não há palavras para agradecê-los. Voltaremos para Brasília mais sábios de conhecimento e com o coração cheio de amor. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. A mãe, ela teve câncer de mama há cerca de 3 anos. Então, assim, todo aquele tumulto com o câncer, o marido se separou, né? Então, ela estava se sentindo sozinha, abandonada, e aí a vida dela parou. A vida dela parou, por quê? Porque a mãe geralmente vive em função dos filhos. E aí eu achei muito interessante isso que ela falou, porque vem bem a calhar com a história que a Christine fala aqui, que ela e o marido, elas criaram tempo para eles terem, né, a noite de folga, a noite de relaxamento deles, para eles renovarem as energias. Então, eu acho que essa minha colega de trilha aqui fez exatamente isso, porque inicialmente eu ficava olhando, gente, ela soltou as duas crianças lá, porque ela estava conversando e as crianças lá na lagoa, sozinhas, né?
mas assim, era um momento que ela precisava daquilo, e ela se sentiu acolhida com o grupo, era um grupo de 20 pessoas, o grupo olhava, um olhava o outro, então ela foi descer de boia cross pelo rio, ela e a menina de 11 anos, o menininho de 6 não podia ir porque ele não tem tamanho, então não podia. Ela confiou em deixar o menino com a gente, que não foi, e ela desceu lá, sei lá, 1 hora de boia lá pelo rio, e o menino ficou quietinho com a gente. Então, às vezes, a pessoa se permitir, a mãe principalmente, né, se permitir ser feliz também, e não ter aquele peso, porque senão a maternidade vira um peso opressivo, né? E deve ser uma coisa que traga amor, né? Que traga bem-estar. E ela também, às vezes, precisa desse momento para respirar. Então, eu achei que veio bem a calhar aqui eu compartilhar essa experiência com vocês. Uhum, legal, faz muito sentido, né? Para tudo isso que a gente está pensando. E olha só, teve aí vários elementos, né, da autocompaixão. Teve humanidade compartilhada também, né, e como é importante esse social, né, esse perceber ali também no outro, essa reparação, né, esse contribuir. E que bom que tudo isso faz com que a gente aplique para si, né? Não é só enquanto mãe, enquanto maternidade, mas esse cuidado de perceber ali as nossas necessidades também. Então, é um cuidado que a gente faz com a gente, mas que acaba afetando também o outro, de modo positivo. Né? Os pais ali que se permitem tirar um tempo para si, né? Então, quanta culpa às vezes envolve esse processo de cuidar de si, né? Como se o papel fosse só cuidar ali do outro. E aí, quando vem esse momento de cuidar de si, envolve ali um pouco de culpa, mas que essa culpa, ela pode ser reparada com essa compreensão de, pelo contrário, tirar um tempo para si, fazer ali algo para você, está sendo benéfico também para o outro, para o filho, né? Naquela convivência, naquele cuidar mesmo. E aí, lá no finalzinho do capítulo, vem um pouco sobre isso, sobre essa proposta também, um dos exercícios que é refletido aí sobre essa autobondade, né, sobre pensar aí nos erros, com a autocompaixão. Nesses exercícios, tem uma proposta final, depois da reflexão, que é tirar também esse momento para você, independente, né? Se é mãe ou não, mas reconhecer ali as nossas necessidades. O que é que eu preciso hoje? Eu preciso fazer algo por mim, preciso de um espaço, um tempo sozinha, né? Eu preciso de algo que me traga aqui esse conforto agora. Então a gente vai buscando meios para se proporcionar esse espaço que é tão importante. Então, no último encontro, ficou um exercício parecido também, de encontrar aí algo que gere essa emoção positiva, né? Que seja um espaço ali de autocuidado. E hoje permanece a mesma proposta de compreender as necessidades, se perguntando, né? O que eu preciso hoje? De que eu preciso agora? Com essa outra perguntinha, né? Eu quero ser triste ou eu quero ser feliz? O que vai me fazer bem agora? É como quando a gente pergunta para outra pessoa, como eu posso ajudar? Né? Em que eu posso ser útil? Como que eu posso contribuir para você? Como eu posso te ajudar nesse momento? Nessa perguntinha precisa ser voltada para a gente. Como que eu posso me ajudar também? O que eu posso fazer por mim? Então, vou deixar aí essas perguntinhas para durante a semana a gente ir se fazendo. O que eu preciso? O que eu posso fazer por mim? O que eu posso fazer para me ajudar? Certo? Como que tá aí todo mundo? O que vocês vão levar de importante e de sensação também?
Como que vocês vão sair se sentindo? Muito bom, né? Sempre é bom participar. Esse é um momento de acolhimento, de aprendizado, né? De ter um olhar para nós mesmos, nessa importância de nos acolhermos, Bom, de seja trazer sempre essa bem-vinda, autocompaixão para a Silvia. prática, né? Oi? Seja sempre bem-vinda, né? Como eu coloquei, tudo Oi. bem não seguir como você gostaria, como foi na primeira Sim, edição. sim, A gente vai tendo vários momentos, né? A rotina, e a gente vai, quando possível, quando encontrar ali aquele espaço para isso sim, também. sim. Uhum. O Eu livro vou. tem no grupo, não é, Pode falar. Bruna? Não, estou falando do livro, tem no grupo, né? Esse livro dele. Tem, tem. Eu acho que eu tenho o drive dele. Eu vou levar duas frases aqui bem importantes. Errar não é o fim do mundo. E você quer ser triste ou feliz? Uma pergunta para eu me fazer toda vez que eu me sentir em aflição. Perfeito. Bom, então a gente vai finalizando. E se vocês quiserem compartilhar no grupo um pouquinho dessas frases, né, que mais tocou aí, até uma forma da gente se recordar, né, registrar, escrever. Ou escrever aí no papelzinho, colocar na parede, no computador, né, para a gente estar sempre lembrando de se acolher, de se cuidar, tá? Sueli compartilhou aqui que foi maravilhoso. Que bom, Sueli. Então, bom descanso para vocês, bom final de semana. E a gente se vê daqui a 15 dias, tá? A gente vai fazer o nosso encontro dia 8. Uhum. Combinado? Combinado. Combinado, beijo, bom final de semana para todos. Beijo, Beijo, tá bom, beijo. Tchau, tá. tchau. Obrigada, Bruna. Nada.